Graça e paz, a série Teologia do Meu Quarto. A gente está em Apocalipse agora. Vamos falar sobre a igreja em Pérgamo. Espero que essa seja a pronúncia correta. É um tanto interessante estudar um pouco sobre essa carta, essa igreja, porque ela está bastante conectada com a igreja em Filadélfia, mas ela tem só alguns erros, grandes erros, mas tem algumas conexões. A gente vai falar um pouco sobre ela. Então ela começa ao anjo da igreja como todas as outras cartas. Ele diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Jesus já começa de novo, mostrando sua autoridade sobre a igreja. E ele se mostra como juiz também sobre a sua igreja. Eu acho importante a gente entender isso. Que a gente gosta de falar de Jesus de paz e amor, né? Eu falo que é o Jesus hippie. Mas Jesus já começa aqui já falando quem ele é e a atitude dele perante a sua igreja. Ele começa falando de novo que a igreja tá fazendo algo bem. Eu acho que é uma boa recomendação para nós de começar sempre falando bem. Quando a gente vai trazer uma admoestação, uma exortação ao irmão, a gente precisa sempre começar falando das coisas positivas. Eu acho que Jesus é muito sábio, nos ensina sabedoria nessa questão. De novo, como a igreja em Esmirna, ela é fiel, ela conserva o nome, não nega a fé. Ainda nos dias de Antipas, ela começa a falar aqui também. E ele sabe que ele habita no trono de Satanás. Aqui de referência ao trono de Satanás é porque Pérgamo foi a primeira cidade a ter um culto, um templo, a adoração a César. Também tinha um deus, o deus que era aquela cobra da medicina, que é Asclepius, o nome é difícil. E também tinha o templo a Zeus. Se você for olhar até a história da região ali de Pérgamo, tinha bastante idolatria, vamos dizer assim. De novo, depois ele continua, meu fiel, habitas onde Satanás habitas. Tem algumas coisas contra ti, que sustenta a doutrina de Balaão. E Balaão, você sabe que é retirado do Antigo Testamento. Balaão foi tentar profetizar contra Israel. Não conseguiu, porque o Senhor não o permitiu. Mas, ao mesmo tempo, ele ensinou como desviar Israel. Que era através da idolatria e a prostituição. E ele tá falando a mesma coisa que a igreja estava tolerando esse tipo de atitude dentro da igreja de se comprometer com a cultura local para poder continuar tendo o status e vivendo a vida social de forma tranquila. O fato de que um membro tenha sido martirizado ali, a questão de Antipas, é bem capaz que a igreja estava começando a desanimar e não se comprometer com a cultura local, porque se eles deixassem de se comprometer, eles não teriam apoio financeiro, que nem a gente falou, e social. Era algo central à vida deles. Praticamente, às vezes, seria a questão de vida e morte entre os filhos, pros seus filhos, para sustento. E a gente pode pensar, poxa, mas eles precisavam só se comprometer um pouquinho. Então, tinha alguns que talvez estavam dentro da igreja falando assim: se comprometa, não tem problema. Pense no lado bem, pense que você vai assim estar resguardando a sua família, você vai estar assim preservando a sua vida, é só uma coisa insignificante, você não está se comprometendo, Deus conhece seu coração. Soa mais ou menos como hoje, né? E isso, João já começa, e Paulo também, já e fala, não tem como fazer isso, não tem como se comprometer. Ele fala aqui da imoralidade sexual, a comida sacrificada, algo que Paulo também fala sobre em 1 Coríntios 10, 7 e diante, sobre a questão de comer carne sacrificada. Ela não era uma coisa tão inocente assim como parece, porque era realmente um comprometer-se com os princípios divinos. E essa imoralidade sexual também tinha muita orgia naquelas épocas, mas ela também tem uma conotação espiritual. Essa prostituição, já no Antigo Testamento, a gente vê em Oséias, sobre a prostituição espiritual, de se comprometerem a outros deuses para poder ter o benefício. E Israel, quando a gente vê a ideia de Balaão, Israel no deserto e tudo, a ideia de que eles se comprometiam também espiritualmente quando eles se prostituíam para outros deuses. E na época do Antigo Testamento eram os deuses da fertilidade, o touro, né? As deusas que ajudavam a eles até a crop, em português. A colheita que eles precisavam.
E essa tolerância à idolatria também faria com que a igreja fosse julgada. É engraçado porque hoje em dia a gente esquece que o fato da gente se isentar de falar sobre as coisas ruins que estão acontecendo na nossa cultura, por mais que a gente tente usar em nome do amor, em nome da paz, em nome do bem comum, do politicamente correto, Jesus vai chegar com uma faca de 2 gumes. E ele não só vai matar Balaão, ele vai matar a sua igreja. É uma coisa bem forte que a gente precisa ter em mente. Jesus não tolera prostituição espiritual. Jesus não tolera prostituição da sua igreja. Ele não tolera que a igreja fique isenta ou se mostre tolerante a coisas erradas. Quer ver uma coisa? Hoje a gente fala sobre casamento gay. Em muitas igrejas, eles falam, em nome do amor, a gente precisa entender os direitos, tal. Gente, é pecado. Jesus não vai mudar a lei dele. Ele vai chegar e a igreja que estiver praticando isso, ele vai tirar. E assim a mesma coisa, os que professam e aqueles que insinuam isso. 1 Pedro 3 já fala que o mundo já acha um escândalo que nós não participamos das orgias e das bebedeiras e das loucuras dele. A igreja se compromete quando a igreja começa a aprovar o aborto. A igreja se compromete quando ela começa a tolerar falsos profetas, falsos mestres, em nome do politicamente correto. Então isso está mostrando, já desde aquela época, que não tem como ser imparcial, não tem como a igreja se isentar de apresentar a sua posição na sociedade, dentro das igrejas, de a sua associação com Deus. Mas vamos continuar, porque senão isso aqui vira uma pregação. Aí ele fala sobre a questão de Nicolaitas, né, no verso 15. Esse Nicolaitas tem a mesma tradução praticamente do nome de Balaão, que quer dizer aquele que vence e subjuga as pessoas. Então é capaz de serem do mesmo grupo de falsos profetas. Aí aqueles que vencem depois, se você não se arrepender, Jesus vai vir sem demora. Ele usa essa palavra de novo, como a igreja em Esmirna, indicando que Jesus é rápido no gatilho, no sentido de que ele vai julgar a sua igreja. E ele fala, o vencedor lhe daria 3 coisas. Um maná escondido, de novo, referência ao Antigo Testamento. Ele daria um novo nome e ele daria uma pedra branca. O maná, obviamente, se refere ao maná do Antigo Testamento. Jesus também fala que ele é o pão que desce do céu e que os judeus rejeitam. E aqui nesse caso, esse maná não é visível porque no capítulo 19, no verso 9, será as bodas do cordeiro, né? Onde a gente realmente vai ver e comer esse maná. E ele está escondido, só porque Deus vai revelar no fim dos tempos. Ele é um contraste à comida sacrificada aos ídolos, por isso que ele está falando que vai ser um maná dado a Deus. A ideia de que tanto os israelitas tentaram ir atrás de ídolos para conseguir sua comida, através dos deuses de fertilidade, a igreja deveria depender de Deus e do maná de Deus para ter o seu suprimento, para ter a sua força, para lutar contra as forças do mal, para ser a testemunha fiel. A pedra branca é também conectada daí a essa ideia de maná, porque se você ler Números 11, 7, o maná era uma coisa assim que parecia bidélio, uma resina que era branca. E é bem parecido com essa pedra, dá essa ideia de que também é conectado com a pedra branca aqui. E o branco, a gente já viu isso no Antigo e no Novo Testamento, principalmente em Apocalipse, representa a justiça, a pureza e de não se manchar. De novo, a conexão daí com a igreja de Filadélfia, no capítulo 3, verso 4, e de não se comprometer. E isso, as pedras brancas também no contexto judaico, indicariam a absolvição de um culpado ou de admissão de alguém para um grupo ou para alguma coisa. Então, essa pedra branca, nesse contexto, é um convite a ter comunhão e a participar com Cristo. A de estar na ceia com Ele, de estar com as vestiduras lavadas e não manchadas, em comprometendo-se com o mundo. E para finalizar, daí ele conecta com um novo nome, que aí a gente vai ver no capítulo 3, no verso 12 em Apocalipse, no capítulo 19, do 12 ao 16, esse novo nome já é inaugurado com Cristo, que recebe o novo nome,
E a gente vai ver isso já na promessa em Isaías 62:2, anote aí, e 65:15. De novo, a conexão é a Igreja Nova Israel. Essa profecia de receber um novo nome, o remanescente, o povo que permanece fiel, vai receber esse novo nome. Assim como Cristo foi dado um novo nome e autoridade sobre todas as coisas, nós também, em Cristo, recebemos isso. E também indica poder, por isso que não se deve usar o nome de Deus em vão, em Êxodo, isso é uma outra história, mas aqui uma pincelada é de que o novo nome é um novo status, é uma nova identidade. E essa nova identidade com Cristo que a pessoa recebe, ela é revelada a partir do momento que ela confessa e ela adere e ela se alinha ou ela faz uma aliança com Cristo e com Deus. Então, esse novo nome, ele já é dado ao cristão. Ele culmina nos novos céus e nova terra. Então, note que esse novo nome é também um senso de identidade, de identificação, de conexão com Cristo. E no contexto do Antigo Testamento, por isso que não deveria se usar o nome de Deus em vão, era de um relacionamento íntimo e de compartilhar o caráter e o poder de Deus. E muitas pessoas, isso é uma trívia, usavam o nome dos deuses para tentar dominar os deuses. Por isso que era proibido usar o nome de Deus em vão. Mas aqui no Novo Testamento a conexão é, quando você recebe esse novo nome, você está se identificando com Cristo, com a justiça dele, com a autoridade dele, com o poder dele. E é dado em partes agora no início da vida cristã e no desenvolver, e ela culmina com novos céus e nova terra. Ele termina depois falando: quem tem ouvidos para ouvir, né? Ouça o que o Espírito diz à igreja. E ninguém vai conhecer de novo esse novo nome, a não ser aquele a quem Deus se revela e dá. Passei os meus 10 minutos, perdão. Qualquer dúvida, fale. Deus abençoe e até a próxima. Tchau.